O bolsonarismo à luz do dia. Não ampliemos o orçamento das Forças Armadas. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Um cristão. E nos grupos bolsonaristas? De tenente-coronel pra cima, eu não confio. Desliguem as máquinas. Que pariu. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? De novo, tô aqui na minha casa para fazer o Vino Zap. E eu vi a entrevista do ministro, juiz, senador, sei lá, Sérgio Moro, no Estúdio I da Globo News, e ele, sempre quando atacavam alguém do grupo político dele, ele falava, isso é coisa do passado, bola pra frente, né? E aí, esse vídeo todo aqui vai mostrar que o bolsonarismo não é coisa do passado. É uma coisa bem viva. E é bom separar o bolsonarismo que é público do bolsonarismo que está só nos grupos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Na semana passada, eu comentei alguém que tem um cachorro aqui. Se estiver latindo, me desculpa. Tá latindo, mas não sei se está pegando. Na semana passada, eu comentei a mensagem de alguém que falou mal do meu cenário e falou que é muito confuso. E eu recebi uma enxurrada de mensagens. Falou, não, eu adoro seu cenário e tal. Só que um detalhe é que quando eu tô gravando aqui, é a coluna do Garrone. Só que essa aqui é a casa do Nelson também, né? Ali tá minha cama, sofá, né? Tem a TV ali. Então aqui é a minha casa. Então quando a pessoa critica o meu cenário, eu comentei como cenário, mas é também a minha casa. Então a pessoa tá em casa, tá esse conteúdo grátis no YouTube, e a pessoa vai lá, liga a TV. Eu sempre acho que as pessoas assistem na TV, prefiro que seja assim, porque é um tempo que vocês precisam para embarcar comigo. Aí a pessoa vai lá e fala, que cenário feio. Só que é a minha casa. Então você imagina, você tá chegando na casa de uma pessoa, você fala, que casa feia. É isso, é um povo mal educado mesmo, né? Então finge que vocês gostam, né? Troquei o quadro aqui, vocês viram, né? Aqui, troquei o quadro. Então é isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então é isso, antes de ir para a coluna Vino Zap, eu vou fazer sempre isso, né? Fazer um apanhado de como está o bolsonarismo no público, né? O que dizem as autoridades, o que a polícia está fazendo, decisões da justiça. É claro que é um resumo aqui, bem rapidinho. Mas antes eu queria falar do caso do Vinícius Júnior, que vai ter a ver com o bolsonarismo, vocês vão entender. Eu vi as imagens e eu decidi não ver, porque é uma coisa horrorosa, eu acho uma coisa horrorosa. Mas, aí por conta do trabalho, eu tive que me debruçar sobre o assunto, e é uma coisa física, né? Eu acabei de fazer uma entrada e vim aqui gravar, então eu tô nesse... Eu falei sobre isso na CNN Portugal, vou deixar o vídeo no Instagram, tá? Para não lotar muito a coluna. O que tem a ver com o bolsonarismo é a fala do senador Magno Malta, que nós lembramos quase foi vice do Bolsonaro, lá antes do Mourão entrar. Quase foi. Teve lá um namoro hétero, como diria o presidente, né? Bem, eu separei uma fala dele no Senado que ele comenta esse caso do Vini Júnior. E é interessante, não tem a ver diretamente com política, mas mostra pra gente como é a mentalidade dessas pessoas, como essas pessoas raciocinam, como é que é esse funcionamento cognitivo, ou esse mau funcionamento cognitivo dessas lideranças bolsonaristas. Vou separar um trecho mais curto possível, o mínimo para vocês entenderem o pensamento, o raciocínio de Sua Excelência Senador. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. Então, não vou me aprofundar, porque abjeto, e isso aí é o que ele fala em público. Ele fala isso em público. E é muito porque quando ele fala por que não se preocupam com os macacos, ele está mais uma vez equiparando o jogador. Exatamente o que fizeram os torcedores, né? Então, a mentalidade. Olha a mentalidade que quando ele se explica, ele se revela total. Vou seguir nesse campo do bolsonarismo, Deltan Dallagnol caçado, e é muito
curioso até, né? Porque eu falo no campo do bolsonarismo, ponto, Deltan Dallagnol, porque teoricamente, Deltan Dallagnol, para quem acreditava, ele estaria acima da política, né? Ele é preocupado com corrupção, e corrupção não é de direita ou de esquerda, corrupção é ambidestra, a gente sabe disso. Mas, quando fala agora de bolsonarismo, ou fala de Dallagnol, você pula logo para o bolsonarismo. Você viu a trupe, pode ser trupe, não, acho que é um deselogio aí aos artistas. Uma tropa mesmo, atrás dele, mostra muito bem o compromisso dele com em quem ele está se apoiando. Porque agora não sabemos se, a partir do momento que tomou posse como deputado, ou se já agia politicamente antes, quem está a par da Lava Jato vai ter a impressão de que ele já agia politicamente. Mas ele tinha essa imagem de estar acima da corrupção. E agora que ele é um político e tem um partido e tem uma posição política muito clara na extrema-direita, ele tem não tem constrangimento, né? Mas se fosse um lugar de um debate público são, haveria um constrangimento de passar pano, como se diz no popular, para a corrupção que seja do seu grupo político, né? Diante do caso das joias sauditas, ele não viu ali um problema, né? Se a gente pensar em valores, a condenação contra o ex-presidente Lula, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, envolvia um sítio e um apartamento, que somados não davam o preço das joias. Então, se é uma questão de valor, e valor para o patrimônio público, desvio de um valor do patrimônio público, deveria haver uma preocupação. A mesma coisa serve para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro deu uma entrevista no Estúdio I e disse que não é lavajatista, hein? Depois ele falou, não, eu respeito a Lava Jato, eu só não gosto de rótulos. Enfim, ele tem essa mesma dificuldade, porque... E uma coisa que eu acho muito curiosa, porque assim, falou do Dallagnol, falando do Dallagnol, eu vou falar do Moro. Por que deveria ter essa lembrança, essa associação? Né? Porque se ele é juiz, ele deveria estar tão distante do Dallagnol quanto está do advogado de Lula, que pode até ser, inclusive, ministro do Supremo. Deveria haver essa equidistância como juiz. Mas o pensamento de Dallagnol e o pensamento de Moro, a gente viu que estão muito, muito próximos. E que havia um compromisso de combate à corrupção, teoricamente, e quando ele sai oficialmente do judiciário e vai para a política, a gente vê que o compromisso de combate à corrupção é o compromisso de combate à corrupção de um grupo político que pode fazer o que quiser para combater a corrupção. Porque, em nome do combate à corrupção, tudo é possível. Então ele chega com esse ar técnico, né, que ele é um técnico, já que ele trata de corrupção, seja ela qual for, e a gente sabe que não é. E aí ele tem uma estratégia. Quando você lembra, e aconteceu isso na entrevista do Estúdio I, e ele foi super apertado de todas as formas. Eu só senti falta na entrevista de perguntar para ele sobre assuntos do Senado. Qual é o domínio dele, por exemplo, sobre a questão da possível investigação, ou o furo de um poço para investigar se pode produzir petróleo ali na Foz do Amazonas? Será que ele é a favor ou contra? Né? Será que ele tem opinião sobre isso ou ele está preocupado só com a corrupção da esquerda? E nem é só da esquerda, mas vocês entenderam o que eu estou falando. E quando atacam alguém que é próximo do grupo político dele, ele tem duas respostas. Fala assim, que se investigue. Ou seja, não dá parecer prévio. Quando é de um desafeto político, ele fala, bandido e tal. Quando é de um próximo, fala que se investigue. Ou seja, não dou minha opinião devido ao processo legal, o que é óbvio, né? O que é óbvio, quer dizer, para o Sérgio Moro não é óbvio. E outra questão é uma questão do passado. É uma questão do passado, então para que voltar para o passado e tudo mais. Enfim. E teve aquele caso da Lava... Essa história da Lava Jato está muito boa. Eu vou tentar resumir em 2 frases, pelo menos um parágrafo. O juiz que estava à frente da Lava Jato, o juiz Apio, teria sido flagrado numa ligação, fingindo ser outra pessoa, ameaçando um desembargador. Que aí eu não vou contar a história do desembargador, não. Fica só nisso, porque não importa o que motivou ele, mas é um juiz fingindo ser outra pessoa, ameaçando o filho do desembargador, na real. O que é uma coisa bizarra. Aí ele foi afastado da Lava Jato. E aí o Moro, quando é confrontado com posicionamentos do outro juiz que eram contrários aos seus, ele bate nessa tecla do caráter. Aí fala assim, um juiz
que ligou para ameaçar um filho do desembargador, tudo bem, é péssimo isso, mas o juiz pode ter um argumento. O argumento vira sempre um argumento político, né? Então, passou Moro. Outro assunto, tô aqui, ó, isso aqui é um... Vocês não têm noção, olha o que é isso. Será que dá para pegar? É isso, são as minhas anotações. Outra, os depoimentos lá, Bolsonaro, o núcleo, esse é o núcleo principal, eu falei desse núcleo acessório do bolsonarismo, né, Magno Malta, que é elenco de apoio, aí tem ali o segundo escalão, Deltan e Moro, e agora os personagens principais ali, são os personagens da casa principal que vem a ser Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, tá, o escritório, pensa na novela, tem um escritório, cenário casa. E tem a investigação nesse campo que centra ali no Bolsonaro, esposa e Cid, né? Que é o ajudante de ordem. Numa ficção, ele seria o arquétipo do mordomo. O arquétipo do mordomo, que é aquele cara que nem sempre, mas na maioria das vezes, escada para o ator principal. O que já foi no passado, acho que agora mudou, eu não vejo mais novela, mas empregada em novela era basicamente para ser engraçada e levantar a bola para Madame cortar. Espero que isso tenha mudado, eu não sei, eu não vejo novela. Eu fico imaginando o Cid como esse mordomo. Tem um detalhe importantíssimo, houve o depoimento da mulher do Cid. O que ela falou? Que foi fraudado o cartão de vacina e ela emitiu um certificado e usou para entrar nos Estados Unidos. Essa é informação importantíssima. Mulher do Cid, esqueci o nome dela. Porque é melhor para simplificar, é melhor menos nomes. Eu acho, quando eu falo na CNN em Portugal, é bem isso, eu tento simplificar, porque senão ficam muitos nomes. Um detalhe importante é que mulher de Cid tem o mesmo advogado, ou seja, essa é uma estratégia com a qual Cid corrobora. Então ele estaria ali disposto a assumir alguma culpa, nesse caso de fraudar o cartão de vacina. Essa história é importante para a gente ficar de olho, porque agora já há uma confissão de que o mordomo cometeu um crime. Né? Ajudante de ordem, o faz tudo, cometeu um crime, tá? Outras coisas para a gente ficar de olho, CPI do MST começou com uma confusão, mas eu queria separar uma fala, que é de um integrante da CPI do MST, mas não foi lá na CPI do MST, que é o Ricardo Salles. Aí eu peço para vocês prestarem atenção na fala dele, e o que ele fala, tem um eco lá nos grupos bolsonaristas que eu vou mostrar, tá? Para essa extrema-direita golpista. Ele fala alguma coisa que a extrema-direita golpista entende de um jeito, e eu vou mostrar como a extrema-direita golpista entende. Ele fez uma fala muito dura, aí foi uma coisa meio surpreendente, você se surpreende, e depois você começa a deduzir, porque ele, no fim das contas, é um cara que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Parece que o PL não quer apoiar o atual prefeito aqui de São Paulo, que nem quem mora aqui em São Paulo sabe o nome dele, não preciso falar. Então, vou separar aqui esse trecho, em que o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que saiu depois de uma investigação contra ele, de que o ministro do Meio Ambiente estaria traficando madeira, essa é a acusação, fala agora, ou seja, bolsonarista raiz, né, que a pessoa que derruba madeira, né, é fascinante para os bolsonaristas. Ele faz um ataque aos militares. Olha só. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo. Leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão. Artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos nisso. Caixa sem fundo.
124 bilhões de reais. E gasta uma fortuna de pessoal, ao caso que foi colocado na imprensa, de 770 mil reais de indenização ao general Tomás, quando passou da ativa para a reserva. Nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios, o míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Não ampliemos o orçamento das Forças Armadas. Eu acho muito curioso ele falar de inimigo fictício, sendo que o bolsonarismo combate o comunismo, né? Mas tudo bem. Tem uma coisa bem bolsonarista ali de plantar uma duvidazinha nas urnas, isso tem que ter. E alguma coisa bolsonarista, que a crítica que ele faz às Forças Armadas é o gasto com... Ele destaca ali o gasto com, no fim das contas, investimento em tecnologia, né? Que é o submarino nuclear e também satélite. Mas ele toca em pontos ali que você vai achar assim, como é um bolsonarista que ele fala que os militares gastam muito, fala dos privilégios dos militares. É um tema é um tema sensível. Só que esse discurso, destaco, vocês vão entender quando eu rodar o Vino Zap. Esse discurso atende aos bolsonaristas, extremistas, golpistas. Esse ataque às Forças Armadas. Por quê? Não é, se você perceber bem, não é um ataque às Forças Armadas, e sim à cúpula das Forças Armadas. Quem manda nas Forças Armadas. Pegaram essa ideia? No fim das contas, essa lista de críticas aqui é a cúpula das Forças Armadas. Por que eu falei isso? Você vai entender agora que vai rodar a coluna Vino Zap. Então é isso, Vino Zap, o meu mergulho na extrema-direita bolsonarista. O que está na sua tela está na minha tela, tá bom? Mexi aqui, mexeu aí, e eu vou começar com este vídeo aqui. Pensa no que Ricardo Salles acabou de falar e vamos ouvir esse vídeo desse senhor aqui, bem recente. Vamos ver. 20 de maio de 2023, eu creio e eu tenho convicção que você já viu o vídeo do melancia, do traidor da pátria que vai pagar com a própria... Vai pagar. Você acha que não vai pagar? Todos os melancias que traíram, jogaram o regulamento do Exército Brasileiro no lixo vão pagar caro. Caro. A roda gira, o boleto vai chegar para você. Traidor tem o seu preço. E dentro do regulamento você já sabe o que é que vai acontecer. E, além de tudo, ainda vai delatar os traidores. Tem muito mais traidor. A tropa não. A tropa eu confio. De tenente-coronel pra cima, eu não confio. Eles são tirados no meio da tropa, de tenente-coronel pra cima. O boleto vai chegar. Vocês vão se lascar. Feliz a nação. E aí foi. Vocês viram ali bem claro, porque isso foi uma reação a um depoimento do comandante militar do Planalto na CPI que investiga o 8 de janeiro na Câmara Distrital do DF. E ele se referiu a algumas pessoas que estavam no campo golpista, bolsonarista, ali no QG em Brasília, como fanáticos em transe. Isso, como é que pode? Um militar, um general, falar isso dos bolsonaristas. E aí você viu o que ele primeiro diz que violou o regulamento. Eu não sei que regulamento é maior do que a Constituição, mas para eles existe um regulamento que teria que ter, as Forças Armadas teria que ter intervindo no governo, ou como aquela minuta do golpe, intervenção das Forças Armadas no TSE, sabe? Junta militar cuidando do TSE. Eles acham que havia alguma previsão legal para isso. Mas ele faz essa separação. Na tropa tá junto. É só de tenente-coronel para cima. Então tá como o discurso do Ricardo Salles, atacando as Forças Armadas, só coisas de gestão, de alta gestão. Desse futuro do submarino nuclear, satélite, esses benefícios, e os benefícios são mais poupudos para quem está no topo da hierarquia. Então já tem esse discurso no grupo bolsonarista. Eles têm que atacar alguém. Os melancias, não sei se vocês conhecem o conceito, é porque é tão falado no grupo que às vezes eu esqueço que talvez não seja senso comum. Melancia são os militares, e eles usam sempre a ideia do verde por fora, ou seja, os militares só como sendo do exército, esquece Marinha Aeronáutica, mas tudo bem. Melancia é verde por fora e vermelho por dentro. Vermelho por dentro são comunistas. Então, a cúpula das Forças Armadas, que até pouco tempo estava sob Bolsonaro,
por não dar um golpe, por não ter dado um golpe e atendido ao pedido do povo. Povo é pessoas que vão para o ato golpista, vão para o QG golpista. Essa cúpula é comunista. Faz sentido? No grupo Bolsonaro no WhatsApp faz sentido, tá? Vamos ver outro vídeo. Eu, como vendedor, eu andei 1.200.000 quilômetros pelo Brasil inteiro. E eu cheguei numa conclusão que eu tenho que apelar para as pessoas que estão vindo logo após a mim. Até porque eu já vou para os meus 60 anos. Velho. E eu me lembrei de você. Mato Grosso. Assim como eu tenho nomes pelo Brasil inteiro. Eu faço um apelo a você que propague uma ideia para continuar uma liberdade que você nasceu dona. Você nasceu proprietária da liberdade, que é uma extensão para todos os seres humanos, não só do Brasil. Por gentileza, explique para os seus, explique para as pessoas em volta de você que a liberdade ela tem um valor muito maior do que a vida. Que o comunismo está tirando de nós bem devagarinho, igual tirou ali na Venezuela, na Nicarágua, no Chile, em Cuba, tá tirando agora na Argentina. Eu estou te pedindo, estou te pedindo, faça toda a força possível para propagar a solução de um problema que esses países que eu citei atenção para a solução. Que é atenção. Desligar as máquinas. Eu duvido um líder comunista pegar o microfone com fome. Se desligar o caminhão, desligar uma coletadeira, um trator que planta e colhe, com fome, ele vai desligar o cérebro dele e vai vir para nós entender o que é uma liberdade. Estou te pedindo, propague essa ideia, desliguem as máquinas. Uma sugestão, dia 11 de junho agora é uma boa ideia. Ele convoca para uma manifestação 11 de junho. Esses pipipi é a hora que ele fala o próprio nome, fala o nome dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que se candidatou e perdeu. Então isso aqui acaba sendo um vídeo de campanha para essa pessoa sobre a qual esse apelo está dirigido. Tá? Ele dirige, fulane, faça isso, porque isso vai salvar o Brasil. Agora, o que vai salvar o Brasil do comunismo? Você matar os comunistas de fome. Isso me lembra o que os comunistas fizeram no Holodomor da Ucrânia, né? Esse povo que adora falar mal de Stalin. Ele acha que a solução é matar comunista de fome, porque aí o comunista com fome vai entender o que é liberdade. Tá bom? É um pensamento um pouco quântico, né? Como é que você pula daqui para cá? Eu não sei. É cidadão de bem, obviamente, e ele acha que é a solução. O que é um problema contra os comunistas. É um problema contra os comunistas. Só que tem um detalhe. Quem é comunista? Né? Eu acabei de ver quem são os comunistas, por exemplo, a cúpula das Forças Armadas, segundo o vídeo anterior. Né? Então, uma punição para os comunistas, que já seria grave, você condenar a fome quem tem uma posição política. Só que o problema é para eles, quem é comunista é todo mundo. Né? Então, isso aqui está circulando, ó. Para resolver o problema do Brasil, separa as máquinas e morre um monte de gente de fome. Tá bom, resolveu, pronto, lindo. Esse vídeo da Michelle, interessante, que é aquela coisa da lacrada, que funcionou muito em 2018, não sei se funciona ainda. Então, Michelle, né, joias sauditas e tal. E aí a jornalista, ela tá num evento no Congresso, ela passou pelo Congresso, e a jornalista vai perguntar o quê? E as joias, né? Pergunta óbvia, você vê a Michelle e fala assim, e as joias? E o cartão de vacina? Pergunta básica de um jornalista comprometido com a informação. Só que olha a resposta da Michelle. Ela diz onde as joias estão. Depois eu vou rodar, depois eu explico melhor. Vamos lá. Vamos entrando. Mais alguma coisa? Vamos entrando. Obrigada. Vamos entrando. Oi? As joias onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados. Tá na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro rosé. É masculino, mas era ouro rosé. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso. Vamos lá. Vamos lá. Assim, é questão de interpretação. Obrigada, bom dia pra você. Vamos, presidente.
Não tem nenhuma questão de interpretação e não é terço, né? Aquilo não é um terço. Ela fala, você não sabe, ironizando, irônica, né? Dizendo que um jornalista está mal informado, que no fim das contas, para uma pessoa que trabalha com informação, seria uma crítica forte. A questão é, quando ela fala, você não sabe, tá na caixa. O detalhe é que não é um detalhe, por que essas joias foram parar na Caixa Econômica Federal? Porque assim decidiram? Porque assim decidiu a família Bolsonaro, ou não foi a família Bolsonaro, mas quando o ministro da Minas e Energia, os seus ajudantes foram passar pela fiscalização no aeroporto de Guarulhos e foram pegos pelo funcionário da Receita Federal, foi por esse motivo que as joias foram apreendidas e as outras que já tinham entrado por outros caminhos e não tinham sido incorporadas ao patrimônio da União, houve uma determinação para que essas joias fossem para a Caixa Econômica Federal. Não foi uma decisão. Então, quando ela age com ironia, se fosse uma preocupação, ela já deveria ter entregue essa caixa, não à Caixa Econômica Federal, mas ao setor de presentes, o patrimônio, para ser incorporado à União, né? Então, essa ironia aqui, que fica, olha ali, é tentativa de lacração em cima de uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque as joias só andaram de lugar porque houve a denúncia na imprensa. Porque estava até essa tentativa de tirar a joia, isso não tinha sido noticiado. Até que foi descoberto e aí desencadeou um processo de apuração. Aí foram descobrir mais joias e tal. Não foi uma decisão da Michele Bolsonaro. Que chegou, eu falei, gente, tem que ir no CD para a Caixa Econômica Federal. Então essa decisão de levar para a Caixa Econômica não foi uma decisão da família Bolsonaro, foi uma imposição externa, né? Vamos lá. Isso aqui, eu não entendi. Eu espero que vocês que aqui é uma aula de semiótica, vocês sabem, né? Uma aula péssima de semiótica, mas é uma aula de semiótica, porque a gente fica analisando imagens, eu sempre perco, tá? Imagens, símbolos e tal. Aí tem esse vídeo aqui, tem o Deltan Dallagnol, num evento provavelmente depois da cassação, de apoio e tal, e diz lá, deu para ver, amplia a imagem, outra armadilha, e as pessoas caem sem pesquisar, sem questionar ou pesquisar. PMDB dando as caras através do Deltan. Eu não sei o que quer dizer PMDB dando as caras através do Deltan, tendo a achar que está falando que o PMDB está tentando se aproveitar da exposição midiática do Deltan para aparecer. Então o PMDB, que nem existe, é o MDB. Só que quando você abre a imagem, está escrito aqui, MBL. Não é MDB. A pessoa até marca, ela faz um círculo assim, olha aqui, tá. A pessoa não leu. MBL, que é bolsonarista, é lavajatista, surpreendeu 0 pessoas, o MBL está ali no evento do Deltan. Mas aqui eles juram que é o PMDB, que já mudou o nome para MDB. Enfim, essa aqui eu acho divertida. Porque, diante da cassação de Deltan Dallagnol, tem uma galera preocupadíssima. Partido Novo. Esse aqui é um vídeo do Partido Novo, que está ali com o Partido Novo que está querendo uma CPI, mais uma CPI no Congresso, diante do que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Vamos ver que CPI é essa? Já somos 400 mil pessoas contra o abuso de autoridade do STF e do TSE. E a pressão já surtiu efeito. 6 parlamentares já assinaram a CPI do abuso de autoridade protocolada pelo deputado Marcelo Van Hatten. Gente, só o Congresso pode dar fim à injustiça que a gente está vivendo no Brasil. A gente precisa de uma justiça imparcial. Isso não é pedir muito. Então vamos lá pressionar. Faltam 28 deputados para que ele atinja 171 assinaturas necessárias. Então... Eu não entendi essa conta. 171 tem... Enfim. 2 destaques. A expressão abuso de autoridade. Quando houve a discussão no Congresso para se tratar de abuso de autoridade, que seria o abuso das autoridades ao tentarem, teoricamente, cumprir a sua função, a ideia era do Renan Calheiros. Houve uma chiadeira dos lavajatistas, até a família Bolsonaro. O Bolsonaro em si eu não sei, eu me lembro de um filho dele criticando abuso de autoridade, tal. E agora eles, lavajatistas, bolsonaristas, estão preocupados com abuso de autoridade e era justamente aquele projeto que... Então, assim, abuso de autoridade depende de que autoridade, depende contra quem.
E a outra questão que aborda aqui, que é, acho que, justiça imparcial. Agora essa é uma preocupação. Agora é uma preocupação. Então não tem, são chavões e não tem, eu não estou nem entrando no mérito se tem ou não tem, mas aqui a pessoa não apresenta um argumento. Falar em abuso de autoridade, justiça imparcial, vindo de alguém que é lavajatista e bolsonarista, não dá, né? Tem um que eu quero deixar por último, que é o mais grave. Deixa eu ver... Tá, esse aqui é interessante. Vamos lá. Gente, eu tô achando o centro assim, tão sem movimento. Então, eu resolvi gravar aqui pra vocês verem como é que tá o comércio aqui em Araguaína. Olha isso. Aqui é o nosso lar, ó. Não tem ninguém, gente. Não tem ninguém. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Tá, eu rodei 30 segundos de um vídeo que tem mais de 2 minutos. E ela fica falando, não tem ninguém, olha Araguaína, tá tudo parado, não tem... Ó, os vendedores não estão... É muito repetitivo, mas a ideia é essa. Há uma crise econômica em Araguaína. Tá bom? Araguaína no Tocantins. Tem crise econômica? Não sei se tem crise econômica. Não sei que horas foi gravado esse vídeo, a pessoa fala que foi no horário comercial. Tem uma crise econômica? Pode ter uma crise econômica. Só que a questão é a seguinte. Imagina que tem vários vídeos desses. De pessoas mostrando vídeos em vários lugares do Brasil dizendo que o comércio está parado. Pode ter vários motivos. Inclusive crise econômica em Araguaína. Pode ter. Só que a percepção a conclusão é óbvia. Olha como o governo Lula está lidando mal com a economia. Entendeu o salto? A questão que a gente viu lojas vazias em Araguaína. Isso já é uma prova de que o governo Lula tá lidando mal com a economia. Tá bom? Porque em Araguaína tá assim. Não precisa contextualizar. Essa já é a conclusão. E esses tipos de vídeo aparecem. Então o governo Lula não consegue lidar com a economia, porque Araguaína, o comércio tá vazio. E tem isso aqui também que é de Goiânia. 44, aqui, ó, o que o Lula tá fazendo? Olha aí, gente, ó. Aí, o que o Lula tá fazendo? Fechando as lojas, batendo no pessoal. Aqui o tanto de gente presa aqui na 44, aqui não foi pouco, não. Pessoas atiradas nas pernas. Hoje, ó. Hoje. Tá, então o que o Lula tá fazendo? Fechando lojas, pessoas e tá atirando em Goiânia. Para o Lula ter minimamente relação com isso, teria que ser pelo menos a Polícia Federal. E mesmo assim, né, a Polícia Federal não está subordinada a ele. Por quê? Quem vai fazer uma operação dessa que sai atirando no meio da rua? Ou de repressão ao comércio ilegal? Não sei o que é. Mas, de novo, culpa do Lula. Se tem não sei se exatamente a reclamação é a ação com possíveis ambulantes, eu não sei exatamente qual é a questão, ou se há truculência policial, ou não sei. Mas a ideia geral que passa, com base num vídeo em Goiânia e um vídeo em Araguaína, é que o Brasil está com um problema econômico grave e 2, o Brasil está muito violento. E a culpa é do Lula, tá bom? O que tá... Isso aqui também é muito bom, porque um tribunal libera banheiros unissex. Na verdade... Aí eu vou entrar aqui no link, que a história é que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional uma lei municipal que proibia toaletes compartilháveis, né? Isso está nos Estados Unidos, isso aqui é a pauta da extrema-direita. Sem ter projeto de fato, fica nisso. Eu fico imaginando você proibir o banheiro compartilhável, né? Adjetivar um banheiro é muito estranho, né? Você proibir um banheiro, ponto. Você fica imaginando um restaurante que tem um restaurante pequeno, que tem uma privada. Ele vai ter que construir um outro banheiro, porque esse é um banheiro compartilhável. Você pensa num ônibus que circula na cidade. Tem que ter 2 banheiros.
talvez até um avião que sobrevoe São Bernardo do Campo, vai ter que ter 2 banheiros. Então você gera uma obrigação que é uma loucura. E essa fixação com o banheiro, eu acho, é um pouco escatológica e é total cortina de fumaça. E parte do princípio, que aí é um outro subtexto, de que a população trans, porque a questão é com a população trans, né? Porque vai ter um homem vestido de mulher dentro de um banheiro. Ou seja, ele é uma ameaça, né? Na cabeça dessa pessoa. Não, você transforma uma pessoa trans em uma pessoa que é automaticamente ameaçadora para as outras pessoas do mesmo gênero. O que eu acho muito estranho é que se há essa preocupação com a segurança, principalmente das crianças, em banheiro, a gente tinha que pensar uma legislação para o banheiro masculino, né? Porque banheiro masculino, eu já vi coisas, e banheiro masculino, coisa assim, eu não tinha nenhum trans envolvido. Eu já vi coisas muito estranhas. Vi, não vivenciei, mas eu vi. E se uma criança vir aquilo, não é uma coisa legal de se ver. E isso parece não preocupar. É álibi para a transfobia, tá? É álibi para a transfobia. Eu já fui a vários lugares do mundo que, às vezes, e balada também, uma balada talvez não seja uma boa referência, mas vários lugares do mundo, em restaurantes legais e tal, tinha um banheiro só. E ninguém ia lá dentro da cabine, é totalmente fechado. O espaço da cabine é seu, não importa nada, ali é o seu espaço, né? Da sua intimidade, não tem, enfim. Mas essa coisa do banheiro, eu tergiversei, mas para a imagem que tem aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. A imagem de o que parece ser uma mulher fazendo xixi no mictório. Então, uma fixação com o mictório, uma fixação fálica, Freud explica. É essa a imagem. O tribunal liberou isso. É isso que o tribunal liberou. Na cabeça dos bolsonaristas, tá? Ai, tá ruim pra vocês? Agora eu deixei por último. Por último, deixa eu ver. Acho que por hoje é só, tá? Vou deixar mais esse por último, mas definitivamente não menos importante. Definitivamente não menos importante. E aí eu quero, vocês que já estão aqui iniciados na arte do bolsonarismo no VNUZAP, isso aqui tem uma sofisticação do mal. Uma sofisticação do mal. Ok, vou rodar um vídeo que é de uma operação. Vamos lá. Pessoas presas encontraram armas. Vídeo, pessoas presas, esse é o vídeo. Policiais prendendo pessoas e apreendendo armas. Essa é a informação que, se tudo isso for verdade, é o que podemos subtrair dessa imagem. Aí é o seguinte, aí vem a notícia entre aspas, porque tem uns sites que se parecem notícia, mas que estão ali para defender uma causa. E aí pergunta, será que Flávio Dino, isso aqui é o que a pessoa postou, né? Será que Flávio Dino vai visitar? Polícia descobre bunker do tráfico dentro de ONG na favela. Organização não governamental abrigava um bunker do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Aí vem a notícia, né? E essa coisa do Flávio Dino é aquela história que ele visitou o Complexo Alemão. É o salto quântico, como eu já dei alguns saltos quânticos aqui na cabeça dos bolsonaristas, na mentalidade bolsonarista. Ele visitou o Complexo Alemão, logo ele apoia o tráfico. E eu já vi histórias, inclusive publicamente, pessoas falando que... Aí você já... Outra premissa, ele visitou, logo ele apoia o tráfico da região. Logo ele está mancomunado com o tráfico para combater uma facção rival. Então já tem gente publicamente defendendo que o governo do PT está aliado a uma organização criminosa de tráfico de drogas para combater outra. Entre facções de traficantes, o governo Lula escolheu uma. Isso assim, ó, já está público, em canais que dizem que se fazem jornalismo. Mas aí tem esses sites aqui também que dizem que fazem jornalismo. Diz aqui, ó, uma operação policial em uma comunidade do bairro de Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, descobriu, um bunker do tráfico de drogas que usava uma organização não governamental como fachada. Em nenhum momento, 10 traficantes foram presos e tal. E aí, em nenhum momento, diz o nome da ONG. Qual ONG? Não importa. ONG ruim, né? Visão binária de mundo, ONG ruim. No grupo bolsonarista, ONG
ruim, tá bom? E aí a gente viu que tem um vídeo de polícia, aparentemente, apreende arma, prende pessoas. Já virou uma notícia de ONG escondia bunker do tráfico no Rio. Não diz a ONG. Não diz qual é a ONG. Ou seja, todas as ONGs são uma coisa horrorosa. E aí, eu falo desse processo como se fosse uma lavagem da notícia. A informação original, que é alguma coisa que tangencia, parece que ela vai ganhando áreas de verdade à medida que vai sendo republicada e alguns elementos extras são acrescentados. Então vamos lá, então é o seguinte, vou parar aqui. Já vou dizer o que vai acontecer aqui. Esse vídeo, eu vou começar explicando o meio da tela, que é o que você está vendo. Foi repostado por um senador bolsonarista, sobre o qual eu já falei aqui. Ou seja, esse vídeo, quando um senador publica, o vídeo é verdadeiro. Um senador não vai mentir. Curiosamente, é o próprio esse senador que orgulhosamente já assumiu que mentiu. Ou seja, aquele vídeo que era um vídeo da rede social, do grupo bolsonarista, foi publicado pelo senador. Pronto. Então, o senador não precisa mais falar nada desse vídeo. Todas as informações que derivarem, e aí eu digo, inventaram a partir desse vídeo, passam a ser verdade. Por mais que ele não tenha dito nada a respeito da veracidade desse vídeo, ou uma informação além daquela que a gente está vendo. Polícia faz operação contra pessoas que tinham armas. Falou isso. Mas essa imagem que a pessoa viu no grupo, ela também está vendo. Ou seja, ela ver essa imagem no grupo, no perfil oficial do senador, já torna qualquer versão que venha do grupo bolsonarista sobre essa imagem verdadeira. E aí está a coisa criminosa. A coisa criminosa. Então você vê aí no meio o nome do senador e o vídeo. E o vídeo é o mesmo, tá? Vou rodar aqui um pouquinho. Ó, operação. Ó, armas, ok. Só que vocês estão vendo aí o que está borrado. Exclusivo, está escrito. E aí tem um texto que já não é o vídeo do senador. O vídeo do senador faz parte disso, mas isso foi cortado e republicado e acrescentaram uma informação. ONG do apresentador da Rede Globo XXX. Ou seja, o apresentador da TV Globo, com nenhuma base, é o dono de uma ONG usada pelo tráfico de drogas. Essa é a acusação. Sem qualquer evidência. Sem qualquer evidência. Primeiro, eu vou repetir o caminho. Vídeo, homens presos com armas no Rio de Janeiro. Entra uma notícia. Aí seria uma favela tal, uma ONG. Não deu o nome da ONG. Não deu o nome da ONG. Um senador pegou e postou esse vídeo. Apreensão de armas, viva a polícia. Esse deve ser o tom, porque não tem o texto do senador aqui. Deve ser o tom, viva a polícia, apreendendo armas, parabéns polícia. Alguém corta esse vídeo e faz um título. E o título atribui a propriedade dessa ONG a um apresentador famoso. Ninguém vai ouvir, né? E se ele não se posicionar, quer dizer que ele está, né? Não que isso é um absurdo, porque se ele se posicionar sobre isso, ele vai, para algumas pessoas, vai estar confirmando que esteticamente ele entra no caso. Então, olha o tipo de acusação que tem aqui. Sem nenhuma prova. Não tem nenhuma prova, só com informações sendo acrescidas por imagens, ganha uma autoridade num formato de notícia, ganha uma autoridade porque tem o post de um senador, e aí um texto. E é um vídeo. De quem é a autoria desse vídeo? Então, para o bolsonarista, este apresentador teria apoiado o Lula, porque o Lula também faz parte do tráfico de drogas. A gente viu, né, aquela coisa do Dino, falando que ele é mancomunado na cabeça do bolsonarista com o tráfico, escolheu uma facção para guerrear com outra facção, e este apresentador também está neste grupo, porque vocês entenderam a loucura. Então, quando eu falo dos grupos bolsonaristas, pode ser muito engraçado, mas tem um trabalho de destruição de reputação com muitas... Isso aqui é um caso e escandaliza mais porque é uma pessoa famosa. Mas o trabalho desonesto, obviamente,
de destruição de reputação é constante. É constante. E quando você põe como régua o comunismo, e todos são comunistas, e uma vez que a pessoa entra para o grupo dos comunistas, qualquer informação que vá contra a pessoa, que manche a imagem da pessoa, verdadeira ou não, ela é aceita. Então, se vier uma mentira sobre alguém que você não gosta, isso aí é uma verdade no grupo bolsonarista. E uma mentira sobre alguém que você gosta, aí é mentira. E aí, já dei vários exemplos. Entenderam? A gravidade da coisa não é só piada. É a vida de pessoas e a presunção, várias presunções, até chegar à certeza. Essa última notícia, para algumas pessoas, é uma certeza. Que vai chegar no bar e vai falar com um amigo. Você viu, menino? O fulano ali, ele é dono do... Tem uma ONG de fachada. Você viu? Não, vi aí, você não viu? Eu vi uma imagem. Pois é, aquela imagem. O senador até postou. Sim, menino, tá confirmado. É assim que funciona a cabeça das pessoas. Infelizmente, né? Então, eu termino com essa notícia que eu acho muito péssima. Acho muito péssima, mas eu acho importante compartilhar. Importante compartilhar, tá bom? Essa foi a coluna do Vê no Zap. Gente, lembrei. Eu tenho que anotar umas coisas, não esqueço. Essa coisa de falar de improviso, me perco. Falei menos. Falei menos hoje, tá bom? Foi mais curtinho. Live, tem uma live. No momento que você estiver vendo esse vídeo, a live já rolou. Porque eu deveria ter comunicado na semana passada, mas foi uma coisa que eu decidi em cima da hora e tal. Então vai ter uma live. Já vai ter tido uma live no canal, mas é uma live que eu tento fazer de um jeito que não sejam aquelas lives extensas. Tem imagem, tem vídeo, tem áudio, tem arte, tem vinheta. Então é algo muito próximo do que seria um programa, só que tudo feito nesse computador aqui. Tudo feito nesse computador. 4 câmeras, tá? Áudio bom, luz boa e tal, nesse computador. Tá? Então tudo que dá pra fazer nesse computador, tô levando ele ao limite. A live é com o querido Gay Nerd, o Marcel, que é um produtor de conteúdo que mora na mesma cidade que eu, tem a mesma idade que eu, é branco, então a gente é bem parecido em muitas coisas, mas a gente produz conteúdos muito diferentes, então acho que vai ser uma troca interessante, até por a gente ser muito parecido, se a gente for pensar demograficamente, talvez sejamos muito parecidos, quiçá a mesma pessoa, mas a gente tem preferências, gostos e prioridades diferentes, e eu acho que essa live vai ser uma live interessante, porque não é essa discussão, porque eu acho um saco essa discussão polarizada. Vou sentar aqui com o Magno Malta e falar com o Magno Malta por que esse argumento dele é um argumento horroroso. Não vai chegar, porque para você chegar numa mesma premissa, talvez ele não concorde que a água seja molhada, então fica difícil começar a conversar. Nessa live, eu e ele já temos muitas premissas com as quais concordamos, somos terrabolistas, então é um papo que tende a aprofundar mais, porque é mais no detalhe. Não é aquele papo, gritaria, não vai ser, não é isso, não é a live da confusão, eu não sou essa pessoa, vocês sabem disso, e ele também não é. Então, vai ter sido ótima a live, é isso, porque eu tô gravando antes de fazer, porque agora quando acabar aqui eu tenho que me preocupar com a live. E depois isso vai ser editado, vai entrar depois da live, então vai ter sido bom. Eu não sei ainda, mas foi. Então, tá aqui no meu canal, tá bom? Live, meu canal, você vai ver. E eu vou falar da xenofobia contra brasileiros. Acho que teve o caso do Vinícius Júnior, mas eu vou falar de Portugal, tá? Tem uma apuração sobre isso, vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, não percam essa live, que nesse momento já não é mais live, tá bom? Será a única live? Não sabemos. Vamos ver se rende, se a gente gostar, se tiver tempo, a gente continua. Mas, por enquanto, é a live, tá? Aí se vocês assistirem, se vocês gostarem, se vocês derem sugestão, tende a ter mais. Vai ser no meu canal e no dele, simultâneo. Então você pode assistir no meu canal e no dele, tá bom? Então é isso. A seguir a coluninha de Francisco, nesse friozinho. O que será que Francisco José anda aprontando? Vou mostrar pra vocês. Coluna do Guarani fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Este é o habitat natural deste animal, que é essa caminha aqui, que é fofa, fofinha, e ele fica aqui
quase o dia todo, né, Francisco? Ele gosta de ficar aqui ou no sofá. Tem aqui o cobertorzinho. E tem uma história que eu vou contar pra vocês, que uma vez ele foi ao veterinário, e o veterinário ficou procurando aqui, sabe aqui atrás? O calo, que geralmente cachorro tem calo, né? De ficar arrastando o equivalente ao cotovelo e tal, fica aquele calo. O Francisco não tem calos. Ele não tem, porque ele leva essa vida mansa. Fica do sofá pra caminha fofa, aqui a caminha fofinha, ó. Bem fofa, comendo e tal. Então Francisco é esse bom vivan. Né, Franciscão? Né, Franciscão? Olha que coisa mais linda que ele é. E não tem calos. Francisco é um aristocrata canino. Não é mesmo, Francisco? Com essa cara aí, né? Muito fofo, muito fofo. Vou botar aqui, tem um cobertorzinho do Francisco. Você acha? Tá fazendo frio? Vai lá, aristocrata. Isso. Fofo.